Reddit. A minha mãe mentiu para conseguir dinheiro do meu pai no divórcio, mas no Natal ofereci-lhe o recibo do hotel onde começou a sua infidelidade e a partir daí, iniciaram-se os verdadeiros jogos da fome. Olá a todos! Sei perfeitamente que neste papel, sou vista como a vilã, porém alguém tinha de o fazer, porque eu não ia deixar que tudo passasse como se fosse aceitável. Traições não fazem parte dos meus valores. O único contexto necessário é simples. A minha mãe deixou meu pai quando eu tinha 14 anos. Sempre contou a história como se tivessem desenamorado e fossem melhores amigos, embora a verdade fosse o oposto, pois mal comunicavam. Ela criticava-o constantemente e apresentava o divórcio como um acto nobre que teria realizado para nosso bem. Nunca acreditei nessa versão, não só porque não sou ingênua, mas também porque a minha mãe tem o hábito de reinventar o passado consoante o público que a escuta. Sabendo isto, avancemos alguns anos, quando de repente surge Dominique, um homem que já me desagradava mesmo antes de eu descobrir o que sei hoje. Ele é do tipo de pessoa que espera ser tratado como se fosse o excremento mais reluzente do curral, e adora repetir frases como "sou um homem de verdade porque sustento". E a sua preferida: "a tua mãe passou pelo inferno com o teu pai, mas agora estou eu aqui para cuidar". Trata-me como se fosse uma gata vadia que a minha mãe recolheu, apesar de eu nunca ter pedido nada a nenhum dos dois. Estão casados há quase 9 anos, e quando surgiu a oportunidade de desaparecer da vida deles, esta suposta gata vadia afastou-se o mais possível. Ainda assim, nunca simpatizei com aquela relação que sempre me pareceu ter começado depressa demais, enquanto a minha mãe se mostrava defensiva quanto à linha temporal, como quem tenta reconstruir uma versão mais conveniente quando a verdadeira não lhe favorece. Encontrei o recibo em outubro, quando tomava conta da casa dela enquanto ela e Dominique estavam num cruzeiro. Aceitei porque me pagaram e assim não precisaria de conviver com eles. Como estava aborrecida pois ela ainda mantém canais de televisão antiquados e a internet é péssima, comecei a procurar um livro, mas acabei por encontrar provas. Havia uma pasta etiquetada como impostos de 2014, o que é irônico, porque quem conhece a minha mãe sabe que ela identifica documentos de propósito de forma errada para que ninguém mexa. Se quiseres encontrar as receitas de família, terás de procurar a pasta chamada Viagem à Praia de 2007. E se quiseres as fotografias dessa viagem, que acredita, não vais querer ver, terás de procurar a autobiografia de 2003. Quando abri a pasta estava lá um recibo de hotel, quarto para 2 pessoas, uma cama king size, consumo no bar de vinhos, saída tardia, tudo datado de 8 meses antes de ela ter deixado meu pai. Pelo que consegui recordar daquela época, ela tinha dito a todos que estaria num retiro. Eu sei que tecnicamente sou a vilã, porque aceitei dinheiro para cuidar da casa e acabei a vasculhar coisas que não eram minhas, mas detesto infidelidade e detesto mentiras, exatamente aquilo que a minha mãe representava naquele momento. Decidi então que o presente de Natal ideal seria enquadrar aquele recibo, e não numa moldura normal, mas na mais horrenda e berrante que consegui encontrar, cheia de pedrinhas falsas daquelas lojas de desconto. O tipo de objeto que faz alguém sentir-se insultado e confuso ao mesmo tempo. Mesmo assim, embrulhei tudo com cuidado porque não sou um monstro. Chegado o jantar de Natal em casa da minha avó, começou o habitual caos, já que toda a família se reúne e o drama é sempre garantido. Contudo, naquele ano, eu sabia que o drama atingiria um novo nível, e confesso que ao menos desta vez, seria um drama saboroso. A minha mãe comportava-se como a rainha da família, Dominique fingia que era o patriarca de todos, apesar de metade da família não suportar. Os meus irmãos tornavam-se pequenos diplomatas apavorados para evitar outra festa arruinada, e a minha avó defendia a minha mãe como se estivesse prestes a ser canonizada, talvez até a imaginar um plano para santificar mais depressa. Todos fingiam que se davam bem. Eu estava sentada, entediada, à espera da hora dos presentes, enquanto a ansiedade me corroía. A ronda de presentes, como sempre, foi banal e pouco inspirada, até que finalmente a minha mãe abriu o meu. Ficou imóvel. Não queria mostrar o que tinha recebido, embora todos quisessem ver. Como eu sabia que ela ficaria envergonhada no último instante, levei várias cópias do recibo para distribuir pela mesa por detrás dela, juntamente com o contexto necessário para todos compreenderem do que se tratava. A minha mãe começou a chorar assim que as pessoas olharam para o papel e depois para ela. Dominique passou a gritar que eu tinha arruinado o Natal, ao que respondi que ele tinha feito mesmo quando eu tinha 14 anos. Não expliquei tudo, mas o meu presente de Natal daquele ano tinha sido a frase: "O teu pai e eu vamos divorciar-nos". A minha avó começou a rezar cada vez mais alto. Um dos meus irmãos perguntou se eu estava orgulhosa de mim mesma e, para ser honesta, sim, estava um pouco. Tinha esperado anos por aquela vingança. Todos saíram da sala de jantar um por um, num cenário dramático e caótico que, sinceramente, foi a primeira festa de família realmente interessante desde que eu tinha 12 anos. As repercussões foram desastrosas. A minha mãe enviou-me mensagens a dizer que estava desiludida comigo enquanto filha e que, como mulher, eu deveria ter compreendido. Dominique chamou-me vingativa e perturbada.
Os meus irmãos insistiram que o Natal é tempo de perdão e amor, não de confrontos. Não respondi a ninguém porque não estava disposta a justificar-me. Fiz aquilo que considerei correto e aceito que provavelmente sou vista como a vilã por ter agido com vingança. No entanto, não estou aqui para discutir isso. Estou apenas a contar a minha história, e é tudo. Atualização número 1. Quando contei a minha história pensei que o simples facto de ter exposto 2 infiéis seria suficiente, mas algumas pessoas acharam que não bastava para justificar o que fiz e que havia muito mais por detrás daquilo. Acreditei que bastaria dizer que tinham sido infiéis para evitar ter de explicar todo o contexto, mas aqui vai um pouco mais. Quando os meus pais se divorciaram, a custódia ficou partilhada e quando completei 16 anos, podia decidir com qual deles iria viver. O meu pai começou a viajar mais por trabalho, o que tornava impossível ficar com ele durante 100% do tempo, acabando por fazer com que eu passasse grande parte dos meus dias com a minha mãe e com Dominique, os dois a falar mal do meu pai constantemente. Dominique adorava crianças e sempre se deu bem com os meus irmãos, mas comigo era diferente, e acredito até que a minha mãe partilhava esse mesmo sentimento. Contudo, para ser sincera, sempre achei que ela apenas me manteve com ela para irritar o meu pai, porque poderia ter permitido que eu me mudasse para a casa dele quando tinha 14 anos, em vez de insistir que eu vivesse metade do tempo com eles. Voltando ao presente e ao que aconteceu depois do Natal, Dominique decidiu que precisava de espaço e fez as malas para ir ficar com um dos seus filhos. Só soube disto porque a minha irmã me enviou uma mensagem. Ainda não bloqueei ninguém porque nada do que me escrevem realmente me afeta. Pelos vistos, ele saiu no dia seguinte ao meu pequeno presente festivo porque não se sentiu respeitado. Não compreendo como é que um homem que se deita com mulheres casadas consegue pronunciar tal frase com seriedade, mas paciência, imagino que o recibo lhe tenha tirado o apetite. A minha mãe não reagiu nada bem e telefonou-me 8 vezes numa única manhã, o que é completamente anormal nela, porque quase nunca falamos. Aqui convém explicar porque aceitei tomar conta da casa dela apesar de não me dar bem com a minha mãe. Literalmente só precisava de ficar lá, ganhar algum dinheiro extra e não ter contato com eles. Tinham deixado a chave debaixo de um enfeite e eu podia sair horas antes do regresso deles. Na verdade, poderia até ter dito que cuidei da casa e permanecido na minha própria casa, o que acabei por fazer depois de encontrar o presente perfeito de Natal para minha mãe. O dinheiro já estava em cima da bancada da cozinha. Peço desculpa por não ser rica como alguns imaginam e por não poder recusar $500 por uma semana a tomar conta de uma casa. Metade das mensagens de voz eram dela aos soluços, a repetir que não podia acreditar que eu a tivesse humilhado daquela forma. A outra metade insistia que eu tinha interpretado mal aquele papel. Não direi o nome verdadeiro do hotel onde esteve, mas se chamasse Vem Adulterar Aqui com o Teu Amante, teria sido mais útil do que o nome real do antro onde passou o fim de semana. Continuava a dizer que não conseguia respirar e que o seu casamento estava em risco. Não percebo por que razão agia como se eu própria tivesse aberto a porta do quarto de hotel e os tivesse arrastado pelos tornozelos para fazerem o que quer que fosse. Foram eles que reservaram o quarto, eu apenas reciclei as provas. Uns dias depois, a minha avó decidiu que iria resolver tudo e organizou uma daquelas reuniões em que a matriarca fala e todos têm de escutar. Não iria perder isso por nada do mundo, seria como acender fogo de artifício e depois virar costas. Quando cheguei, estavam todos sentados em círculo a olhar uns para os outros. A minha mãe segurava um lenço para enxugar a areia imaginária que escorria dos seus olhos, porque chorava ou fingia chorar sem que saísse uma única lágrima. Dominique parecia ter sido obrigado a estar ali sob ameaça de arma, talvez a minha avó tivesse contratado um atirador furtivo da congregação que frequenta. Os meus irmãos estavam presentes, mas pareciam desconfortáveis com toda a situação. A minha avó começou com o típico discurso de que somos uma família e queríamos resolver tudo como tal. Nesse instante percebi que seria uma daquelas reuniões em que todos fingem querer resolver problemas, mas na realidade apenas procuram alguém para culpar, obrigando essa pessoa a pedir desculpa, e obviamente essa pessoa era eu. Um por um foram repetindo a mesma acusação com pequenas variações. Arruinei o Natal, reabri feridas antigas, abri a caixa de Pandora, tudo isto já faz parte do passado e que a minha mãe teve as suas razões. Gostaria imenso de saber quais são essas razões para se deitar com outro homem enquanto estava casada. Uma das filhas de Dominique também estava presente e manteve a mão nas costas do pai para o consolar, já que sempre que se mencionava algo mais sensível ele estremecia. A certa altura tirou o telemóvel e disse que precisava de mostrar algo a todos. Fez algo que certamente acreditava que teria um efeito muito diferente. Mostrou capturas de ecrã da minha mãe a falar mal do meu pai ao longo de vários anos, incluindo comentários sobre como meu pai nos teria abandonado, como eu teria herdado a sua frieza, e até coisas sobre os meus irmãos. Nada disso me surpreendeu, mas os meus irmãos ficaram com a expressão de quem acabou de descobrir que o Pai Natal é um criminoso.
A minha mãe tentou defender-se, mas soou patética. Agradeceu sarcasticamente a enteada, que parecia confusa sem perceber o que tinha feito de errado. Foi aí que percebi que as coisas estavam finalmente a ficar interessantes. Deixou de ser sobre mim e passou a complicar-se para todos os lados. Limitei-me a ficar sentada a comer um pãozinho enquanto apreciava o espetáculo. De repente, Dominique disse que precisava de aliviar a consciência e admitiu que ele e a minha mãe já estavam emocionalmente envolvidos antes do divórcio, mas que não tinha sido uma aventura completa. Não sei o que isso significa. Ou estavam numa cama de hotel juntos ou não estavam. Meio adultério não existe. Não acredito que tenham reservado um quarto para todo um fim de semana apenas para se deitarem lado a lado a dar as mãos. Se foi isso, então são ainda mais tolos do que pensavam. Mas quando alguém diz que não foi uma aventura completa, só consigo imaginar coisas que prefiro não verbalizar porque me enojam. Dominique acrescentou que tinha sido apenas um erro e que todos cometemos pecados, e que quem estivesse sem pecado deveria atirar a primeira pedra. Eu não tinha levado pedras, nem o pãozinho estava suficientemente duro, mas atirei-o mesmo assim à cabeça dele, e confesso que a forma como aquilo ressaltou foi bastante cômica. A minha avó olhou para mim e disse que eu não estava a ajudar. Evidentemente que não estava, nem sequer fui lá para ajudar. Os meus irmãos passaram a atacar a minha mãe e Dominique, e de seguida todos começaram a discutir sobre a linha temporal, como se isso fosse resolver alguma coisa. Como começaram a falar em círculos e eu já estava quase a adormecer, decidi ir-me embora. Espero não ter saído precisamente no momento em que estava prestes a acontecer o melhor. Atualização número 2, tive uma reunião bastante interessante com a ex-esposa de Dominique. Ele já estava separado dessa mulher quando começou o seu envolvimento extraconjugal, mas depois de ela saber o que eu tinha feito, incluindo o incidente do pãozinho, disse que queria conversar comigo e mostrar-me algumas coisas. E quem sou eu para recusar participar em mais drama, sobretudo quando não me atinge e até me diverte? Não fazia a menor ideia do que poderia resultar daquela conversa, mas provavelmente não seria nada agradável para Dominique, afinal, era a ex-mulher dele, e sendo quem ele é, dificilmente teriam palavras gentis para lhe dirigir. A verdade é que foi bem pior do que imaginei. A minha relação com a filha de Dominique sempre foi neutra. Ela é alguns anos mais nova e nunca tivemos conflitos, mas também nunca criamos verdadeira proximidade. No entanto, a minha mãe pode ter desenvolvido aquela necessidade de pedir custódia partilhada, mesmo sem realmente precisar de mim, apenas para se vingar de Dominique, porque ele fez algo semelhante quando assumiu oficialmente a relação com a minha mãe. Até esse momento a filha parecia importar-lhe pouco, já que mal a via e passava o menor tempo possível com ela, até que resolveu recrutar a ajuda da minha mãe. O primeiro que a ex-mulher me mostrou foram capturas de ecrã de conversas antigas entre a minha mãe e Dominique, obtidas graças à ajuda da filha dele. Eram mensagens em que Dominique dizia à minha mãe o que esta deveria declarar em tribunal sobre a sua própria filha. Parágrafos inteiros descrevendo comportamentos que poderiam sugerir que a menina estava emocional e fisicamente fragilizada devido à convivência com a mãe, incluindo alegações de que a tratavam de forma brusca ou que havia sinais de tensão nas rotinas dela. Nada envolvendo temas inapropriados, mas o suficiente para fazer um juiz levantar uma sobrancelha. Tudo isto recolhido pela própria filha que tinha vasculhado o telemóvel do pai. Existiam também mensagens entre Dominique e a filha a falarem sobre a infidelidade e outros assuntos, incluindo estratégias para obter a maioria da custódia ou até a custódia completa, de modo a evitar o pagamento de pensão e, se possível, receber apoio financeiro, algo que tanto a minha mãe conseguiu do meu pai como Dominique conseguiu da sua ex-mulher. Por fim, ela contou-me que planeava avançar com um processo contra Dominique por anos de pensão não correspondidos e por ter passado tanto tempo afastada da filha. Não me recordo muito desses anos, mas sei que inicialmente a filha de Dominique quase não aparecia e depois começou a ficar muito mais tempo conosco. Isso porque Dominique conseguiu custódia completa, com visitas supervisionadas, e ainda um valor significativo de pensão, já que a ex-mulher tem um rendimento bastante elevado. A razão de querer falar comigo, mesmo sem eu estar diretamente envolvida, era simples. Queria saber se o meu pai tinha passado por algo semelhante com a minha mãe. Pediu-me o contato dele, porque não tinha outra forma de falar com ele e nem sequer sabia quem ele era, além de querer pedir permissão antes de avançar. Falei com o meu pai, que concordou, e entreguei-lhe o número para que conversassem. E eu, que acreditava que um recibo de hotel seria o ponto alto deste caos e que o drama familiar era tudo o que podia acontecer. Percebo agora que isto está a ficar cada vez mais interessante, e eu tenho lugares privilegiados na primeira fila. Ainda não sei se o meu pai já falou com ela, mas planeio telefonar-lhe em breve para saber os detalhes dessa conversa. Atualização número 3. Agora já posso contar aquilo que falei com o meu pai, embora tenha tido de esperar uma semana inteira. Acho que telefonei todas as noites a perguntar se havia novidades, mas ele respondia sempre que ainda não.
Disse-me que tinha trocado algumas mensagens com a ex-mulher de Dominique, mas que ainda não tinham tido a primeira reunião para finalmente confrontar a minha mãe e o seu companheiro. O meu pai vai usar as provas das mensagens, e até o mesmo advogado que representa a ex-mulher de Dominique para apresentar uma queixa contra a minha mãe, a quem vou chamar Letty daqui para frente porque me parece adequado. Dominique, por sua vez, mantém-se com o seu próprio nome, não me preocupei em disfarçá-lo, mas quanto ao nome de Letty, teria sido bastante apropriado que fosse verdadeiro, porque se este processo não fosse resolvido num tribunal, estaríamos a resolvê-lo através de uma corrida clandestina de indignação familiar. Houve uma reunião sem mim, aparentemente estou vetada desses eventos por atirar comida, mas aqui está o que sei, quando toda a gente estava aos gritos, a minha avó desmaiou e bateu contra a parede ao cair. Soa terrível, mas ela está bem, e a parede também. No início não parecia estar, mas ficou recuperada uns 10 minutos depois. Continuou a dizer que esta família tem estado amaldiçoada desde o divórcio, o que é irônico, porque a suposta separação amigável só aconteceu porque o meu pai nunca soube da traição. Já o disse antes, mas repito caso alguém ainda não saiba. Na reunião, a minha mãe desmoronou por completo. Dizia que eu a humilhava por desporto e que a ex-mulher de Dominique era instável e invejosa. Se fosse um desporto, ao menos faria bem à saúde, suponho eu. Continuou a gritar que eu era obcecada por ela e que sempre fui perturbada, e que não teve outra escolha senão proteger-se. Proteger-se de quê? Eu nunca me tinha exaltado com ela até o desastre do Natal. Dominique também teve o seu momento quando a minha avó ainda tinha pássaros imaginários a voar-lhe à volta da cabeça. Declarou que a minha mãe lhe tinha mentido e que não sabia que ela ainda estava numa relação, acreditando que já estivesse num processo de separação, porque foi isso que ela lhe disse, que já não havia afeto no casamento. Isso até pode ter sido a única coisa verdadeira que ele disse, pelo menos do lado da minha mãe. Depois disseram que eu tinha estragado coisas em casa enquanto estive a tomar conta dela. Eu não tinha gravado nada antes de sair com a expectativa de que tantas coisas viessem a acontecer, mas sim porque já previa que a minha mãe pudesse exigir-me os $500 de volta. Não tirei apenas fotografias, também fiz uma gravação a mostrar-me a deixar a chave sobre a mesa e a fechar a porta atrás de mim. Não existe porta das traseiras, por isso, uma vez fechada a porta principal, mesmo que não esteja trancada, não pode ser aberta pelo exterior. Em resumo, a minha avó está bem, provavelmente a parede sofreu mais do que ela. Não estive presente e não sei se bateu com a cabeça ou se foi apenas o susto, mas está recuperada. O meu pai está a avançar com a reclamação, não por toda a pensão, mas pelos anos em que eu poderia ter vivido a tempo inteiro com ele e a minha mãe juntamente com Dominique. Mentiram para obter a custódia maioritária e o apoio financeiro, exclusivamente por minha causa, porque os meus irmãos escolheram voluntariamente ficar com ela. Não são muitos anos, mas no caso de Dominique são vários. O meu pai não me disse os valores específicos, e não sei se ele próprio os conhece, mas prometo manter os ouvidos atentos para captar qualquer informação que surja. Atualização número 4. Aqui vai um resumo rápido do que aconteceu desde a última atualização, porque tem sido um caos constante, mas daquele caos que nos fascina e diverte precisamente porque não nos atinge diretamente. Dominique acabou por se separar oficialmente da minha mãe, estão num período de separação e depois disso, irão apresentar o divórcio. Dominique teve um envolvimento indevido e se pensavas que já havia suficientes elementos extravagantes neste circo, apareceu uma mulher que eu não conheço a dizer à minha mãe que Dominique tinha tido um envolvimento com ela. Acredito que a minha mãe não lhe deu crédito, mas Dominique queria afastar-se dela de qualquer maneira, portanto o divórcio deverá avançar, a menos que o marido da minha mãe mude de ideias. Ao que parece, ele já não quer estar com ela porque, segundo diz, por causa da filha dela sua vida se tornou um verdadeiro pesadelo. Sei disso porque a minha mãe me enviou uma mensagem para dizer que estava disposta a retirar-me da sua vida para tentar salvar o casamento. Foi a primeira vez em muito tempo que lhe respondi, mas tinha de o fazer. Escrevi, faz bem, eu nunca me perdoaria se a minha mãe ficasse sem o seu marido duvidoso. Além disso, já não tens filha, não te lembras? E pensar que houve pessoas que recomendaram que eu bloqueasse a minha mãe. Se o tivesse feito nesta altura estaria num fórum a perguntar que drama ver esta noite em vez de assistir a um em tempo real. Não soube muito mais dela durante algum tempo, até que surgiu mais caos. Imagino que o que aconteceu no intervalo entre estes episódios tenha sido interessante, mas nem sempre é possível descobrir todas as partes da história. Não estou no epicentro da fofoca neste momento. A minha mãe perdeu o controle por completo, oscilou entre várias versões e até passou a repudiar Dominique. Está a inventar coisas novas cada vez que fala, embora exista sempre a possibilidade de que algum detalhe seja verdadeiro. Primeiro disse que Dominique era agressivo, depois afirmou que ele queria voltar para a ex-esposa, depois pediu simpatia porque teria sido enganada por Dominique e pelo meu pai. Está completamente iludida neste momento, porque não existe qualquer indício que envolva o meu pai nessa narrativa.
Os meus irmãos continuam, de certa forma, do lado dela, sempre foram muito ligados à mãe e quando lhes foi dada a opção de viver com um dos pais, por serem mais velhos do que eu, escolheram ficar com ela. Por isso meu pai não pode reclamar aquele dinheiro. A minha avó está bem. Eu nunca me teria divertido à custa dela se não soubesse que estava fora de perigo. O desmaio dela foi mais teatral do que alarmante e pode ter sido potenciado pelo vinho de que tanto gosta, embora eu não estivesse presente para o confirmar. Nas reuniões familiares, ela aparece sempre com um copo na mão, por isso posso intuir que esta não foi diferente. Creio que por agora, as reuniões em casa dela estão completamente canceladas. De qualquer forma, é provável que apenas a minha mãe e algum dos meus irmãos apareçam por lá. O meu pai e Letty estão a avançar com o processo. Como mencionei na atualização anterior, embora lamente informar que Brian, como decidiram chamar ao meu pai, não está a tentar conquistar a esposa de Toretto, não surgiu nada romântico entre eles, e a menos que Dominique tenha uma irmã, essas são todas as semelhanças. Além disso, o meu pai é homem de motociclos, não de automóveis. Dominique também não se parece com o Hector a que o comparam. Para começar, tem cabelo, embora não tenha muita lucidez. E o carro que conduz é daqueles que as mães usam para levar os filhos às atividades desportivas. A única corrida que o vi fazer foi até a casa de banho quando achou que não chegava a tempo, porque a comida lhe caiu muito mal. Por agora termino aqui até ter novos sinais ou informações frescas. Atualização número 5. Isto será breve mas intenso, porque já sei o que aconteceu entre a minha mãe e Dominique para que ela tivesse começado a atacá-lo. Não é algo que tenha recolhido de várias fontes, mas sim aquilo que a própria minha mãe me escreveu numa noite, visivelmente alterada, por volta das 2 da manhã. Posso presumir que estava influenciada por bebidas, talvez algo herdado da minha avó, além de que a mensagem estava escrita de forma caótica. Vou tentar organizar tudo de modo coerente segundo o que consegui compreender. Pedi esclarecimentos no dia seguinte, quando finalmente li tudo com atenção, mas ela recusou responder. A minha mãe foi ao local onde Dominique estava hospedado e convenceu o proprietário de que era esposa e que queria preparar-lhe algo especial e romântico. Tinha comprado ingredientes para cozinhar e até mostrou ao responsável a roupa que pensava usar nessa noite com ele. Demasiada informação, mãe, mas se eu tive de ler aquilo, tu também terás de ouvir. Deram-lhe autorização para entrar e ela começou a preparar tudo, até que Dominique chegou acompanhado de uma mulher. Talvez fosse alguém com quem ele estivesse envolvido ou talvez fosse outra pessoa. A minha mãe perdeu o controle, acabou por se desentender fisicamente com a mulher e com Dominique, e fez vários estragos, inclusive atirando a comida preparada para cima da mesa de centro. A única razão pela qual não está a enfrentar problemas legais neste momento é porque Dominique conseguiu convencer a outra mulher a não apresentar queixa e aceitou pagar os danos causados. Além disso, segundo a versão da minha mãe, a culpa também recairia sobre o proprietário, por ter permitido a entrada de alguém sem autorização. A última parte não tenho a certeza se ocorreu exatamente assim, mas foi o que consegui interpretar das últimas mensagens, que se tornavam cada vez menos claras. Adoro acordar de manhã com uma imensidão de mensagens, todas cheias de novos episódios dramáticos entre a minha mãe e Dominique. Atualização número 6. Olá, estou um pouco triste. A minha vida não será igual depois desta atualização. Acho que tinham razão quando diziam que eu deveria ter evitado o drama e afastar-me de todas estas pessoas, mas não consegui. Estou triste porque o drama está a chegar ao fim e não sei o que farei da minha vida depois disto. Sim, acredito que esta será a última atualização por várias razões. Primeiro, a minha mãe bloqueou-me. Numa noite aborrecida, enquanto tomava algo com algumas amigas, elas insistiram para que eu escrevesse a minha mãe a perguntar por novidades, mas aí descobri que ela me tinha bloqueado. Bem, eu acabei por fazer o mesmo. A segunda razão é que os processos chegaram ao fim e também terminou o divórcio entre a minha mãe e Dominique. O meu pai conseguiu recuperar uma parte do dinheiro que ela tinha obtido de forma pouco honesta no início. Ele não queria dizer-me a quantia exata, mas mais tarde acabou por me contar que era cerca de $22.000. Não é propriamente pouco, diz isto alguém que viveu meses de confusão apenas para ganhar $500 extra. Sim, os melhores $500 da minha vida. Conseguir mais detalhes sobre o processo de Letty foi um pouco mais complicado. O meu pai não queria contar-me ou talvez nem soubesse, e telefonar-lhe para perguntar parecia indelicado. Como se liga a alguém para fazer perguntas desse tipo? Olá, tudo bem? Sou a filha da ex-esposa do teu ex-marido e queria saber quanto dinheiro conseguiste recuperar daquela pessoa complicada. Mas sim, estive em contato com a filha dessa pessoa complicada, que me foi dando pequenas novidades ao longo do tempo, incluindo a última. Antes de te dizer o valor, quero que te sentes e bebas um gole da tua bebida preferida, só para poderes cuspir de surpresa. A quantia que Letty recuperou é suficiente para comprar vários carros clássicos Dodge Charger de 1970 e $155.000. E sabes quanto tudo isto me custou? $1 pela moldura mais $2 pelo papel de embrulho.
quase uma pechincha se não contarmos o advogado. O último detalhe que me deixa muito triste porque sei que provavelmente será mesmo o último, é que houve mais acontecimentos relacionados com a visita da minha mãe ao local onde Dominique estava hospedado. Felizmente, ela não me contou isto. Ela esperava por ele usando a roupa que tinha comprado para aquela noite e sim, nada agradável para uma filha imaginar. Também soube que a namorada ou acompanhante de Dominique provocou ainda mais estragos depois de a minha mãe sair, porque Dominique queria convencê-la a não apresentar queixa contra a minha mãe por lhe ter arrancado alguns fios de cabelo. Dominique queria que o divórcio fosse o mais simples possível para evitar gastar mais dinheiro com advogados, talvez até apresentar o divórcio ele próprio, algo possível neste estado. Mas isso não foi possível porque a minha mãe queria discutir algumas questões, embora no final, não tenha sido tão desagradável quanto poderia ter sido. Então sim, esta é uma despedida. É agridoce, porque vivemos muitas coisas juntos, mas eu sabia que este dia acabaria por chegar. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.